Olá, boa noite para vocês. Estamos aqui mais uma vez, né? Nessa noite maravilhosa, que vou dar uma volta depois que terminar a live aqui. Estava aqui postando os vídeos também. E hoje nós vamos ter um assunto que é muito importante. Às vezes não parece tanto, mas ele é um assunto que realmente interfere demais no relacionamento, né? João Luiz, seja bem-vindo. Bom, então o que a gente vai falar hoje é o seguinte: aprenda a lidar com o ciúme e a insegurança. E eu sou a Adriane Gonçalves, da Escola do Relacionamento, e sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Olha, ciúme é uma coisa que a maioria das pessoas tem, mas tem muitas pessoas que também não têm, né? E tá tudo bem. Só que o mais importante é a gente entender que excesso, né, de insegurança e de ciúme, a gente tem que ter essa consciência. Se você tem, né, tanta insegurança e tanto ciúme, é muito importante você entender que isso já passa a ser um problema. Isso já tem que ser cuidado e tem que ser olhado de uma outra maneira. Porque quando excede, né, eu falo sempre que tudo que é pouco demais ou que passa do ponto não é bom. Então a gente tem que ter um meio termo e conseguir viver aí, certo? E o pior de tudo isso é que a gente tem o hábito de culpar o parceiro, o marido, o companheiro, a colega de trabalho dele, enfim, os amigos. A gente tem o hábito, mas na verdade é o seguinte: não é culpa dele e nem da colega do trabalho, nem dos amigos e de ninguém, certo? Não tem isso de culpa. O que acontece é que o ciúme, ele é uma emoção e você é que tem a emoção. Então, a única pessoa que pode acabar com essa emoção é você e ninguém mais, porque ele tem atitudes que podem despertar essa emoção em você, mas o controle da emoção ele é só seu. E às vezes o que ele está fazendo não é o suficiente para te gerar ciúme e para te deixar insegura. Então, a gente precisa olhar mais a fundo, voltar o olhar aí para você, para que consiga se resolver esse problema, né? Essa é uma emoção que tem que ser acalmada, que tem que ser estudada, tá? Para você conseguir dominar ela, porque ela tá por trás dessa emoção de insegurança, desse sentimento e desses ciúmes, tem muitas coisas envolvidas aí que às vezes você nunca parou para pensar. E para você ter uma ideia, eu vou te contar um pouquinho da minha vida para você entender como que as coisas estão ligadas e às vezes a gente não para pensar e não tem essa consciência, entende? Então eu vou te contar um pouquinho. Deixa eu ver quem chegou aqui. Mariluce, que bom que você está aqui. Parabéns pela sua conquista, viu? Fiquei muito feliz por você. Célia, seja bem-vinda. Cirleia, seja bem-vinda. Não sei se eu estou pronunciando certo, tá, gente? Mas se não tiver, me desculpa aí. Muito bom ter vocês aqui, tá? Então, eu vou te contar um pouquinho rapidinho aqui da minha história para você entender um pouquinho sobre essa questão da emoção, que ela é minha, que ela é sua. Não é o outro que tem culpa disso, tá? Então, é o seguinte, eu tive um namorado na minha adolescência que, gente, pensa numa criatura que me traía para todo lado, eu não podia sair de perto, eu não podia viajar. Eu cheguei num ponto da minha vida que os meus pais queriam ir para a praia, que eu adorava, eu adoro até hoje, né? Eles queriam ir viajar e tudo, e eu não queria, eu queria ficar em casa. Por quê? Porque eu sabia que se eu fosse ele me trair. Veja bem a que ponto que eu cheguei. Então, assim, isso detona o emocional da gente. E eu era muito nova, né? E o que que acontece com isso? Isso deixou dentro do meu inconsciente uma crença que me limitou quase a vida toda, até eu conseguir entender que eu tinha que estudar, que eu tinha que me tratar, que eu tinha que buscar ajuda, certo? Porque isso veio vindo dentro de mim desde a minha adolescência.
E aí isso foi passando pelos outros namorados que eu tive ao longo do tempo, até que eu conheci o meu marido. E aí, gente, eu tinha muitos ciúmes dele. Eu ainda tenho, mas hoje é um ciúmes normal, um ciúmes saudável, não tem problema, certo? E eu não suportava imaginar que ele ia sair sem eu. Eu sempre trabalhei à noite. E aí, gente, eu não queria aceitar que ele tirasse o pé de casa enquanto eu estava trabalhando, né? Eu não queria aceitar que ele saísse sozinho. E, na verdade, isso gerou muitas, muitas, inúmeras brigas nesse relacionamento, sabe? E, assim, eu, sinceramente, eu não via que o erro estava em mim. Eu, sinceramente, eu achava que ele estava errado, que ele tinha que ficar em casa quieto, sim, né? Até porque eu vim de uma família onde o meu pai ficava muito em casa, meu pai só ficava em casa, ele saía muito pouco, ele não era uma pessoa de muitos amigos, enfim. Então, ou seja, eu tive uma vivência em casa, uma vivência com o namorado, e agora o marido que ficava sempre fora de casa, né? Sempre saía enquanto eu estava trabalhando. Deixa eu ver quem mais chegou aqui. Wagner. Wagner e Gilmar, sejam bem-vindos. Gilmar, será o Gilmar que eu tô lembrando? Acho que sim, gente. Quanto tempo, saudades de vocês. Apareçam, tá bom? Estamos aqui firmes com a academia, tá? Então, gente, voltando aqui ao assunto, fiquei assim, eu tinha um ciúme descontrolado, realmente, sabe? E eram brigas e brigas. Até que chegou assim, um ponto que eu falei, não dá para ficar casada desse jeito, ficar desconfiando desse jeito. Eu sempre achava que ele estava saindo porque tinha outras mulheres. Eu tinha ciúme da vizinha, eu tinha ciúme até da minha sombra, sabe? E aí eu falei, não dá. E aí eu comecei a pensar em separar mesmo, sabe? Falava, não, isso aqui vai me trair, igual o outro sempre me traiu a vida inteira. E eu não estou disposta com isso, não. Sabe? Mas aí eu falei, gente, mas não é possível, isso não pode ser assim. Eu preciso me tratar, eu preciso descobrir, eu preciso saber o que está acontecendo, o que eu tenho que fazer para eu parar de sentir isso, né? Porque eu estava trabalhando e eu não ia deixar de trabalhar por causa dos meus ciúmes, ou para segurar ele em casa, porque na verdade eu acho que não ia segurar ele em casa de jeito nenhum, né? Porque não era o caso, sabe? Então, o que eu fui descobrir depois que eu comecei a buscar ajuda, que eu comecei a estudar sobre essas questões todas, né? Comecei a trabalhar o desenvolvimento pessoal em relação a isso. Eu descobri o quê? Que eu tinha uma autoestima lá no chão. Eu achava que eu não era capaz, que eu não era boa o suficiente, que ele não me amava, que eu não era bonita o suficiente, que, enfim, que eu não era boa o suficiente, ou seja, eu achava que eu não era nada. Eu achava que nada disso que eu era estava suficiente, certo? E muitas mulheres e muitos homens também passam por isso, não só mulheres, né? Só que quando eu fui estudando e aprendendo, e quando eu assim me propus realmente a aprender, a estudar, a fazer o que era proposto, né, para eu poder lidar com essa fraqueza minha, muitas mudanças aconteceram, sabe? Eu comecei a ver as coisas de uma outra forma e a enxergar que ele não estava fazendo nada demais. Não era nada daquilo que eu estava pensando. Ele não tinha culpa. Eu não estou dizendo que sempre eles não têm culpa. Pode ser que às vezes tenham, né? Mas, assim, para a gente ter esse cuidado com esse ciúme exagerado, porque ele pode estar ligado com outras vivências que a gente teve no passado, né? E isso que eu estou te falando não é só porque aconteceu comigo, é porque eu estudei sobre isso e eu sei que isso é verdadeiro. E foi assim que eu consegui sair de onde eu estava, daquela situação de um casamento frustrado, péssimo, né? Mas aí a gente conseguiu ter um casamento muito melhor, quando eu comecei a entender que o fato dele estar longe de mim não era simplesmente um motivo para ele estar me traindo, porque a gente se amava. Eu gostava dele, ele gostava de mim, a gente se dava bem, mas tinha esses problemas, né? Então, tenha cuidado com o seu sentimento, porque ele parte de você. E às vezes você mesmo pode estar estragando aí o seu relacionamento por causa dessa possessividade. Eu acho que é isso que eu tinha, sabe? Essa vontade de que ele fosse meu, que ele não saísse de dentro da minha redoma, para que eu não corresse o risco de passar pelo que eu já tinha passado. Porque eu não queria, eu não admitia mais eu sentir todos aqueles sentimentos que eu senti no passado, né?
Janete, que bom que você está aqui, querida Cláudia, seja bem-vinda também, muito bom. Então, gente, é o seguinte, e às vezes você pode estar ouvindo aqui o que eu estou falando, e talvez você pode não acreditar nele, ou não acreditar que consegue mudar, ou achar que nada disso que eu fiz, nada disso vai adiantar, que isso vai continuar do mesmo jeito, certo? O que eu tenho para te falar é o seguinte, não querer que ele saia com os amigos, com outras pessoas, isso é uma coisa que piora ainda mais a situação, sabe? Uma outra coisa, por exemplo, é que você ficar desconfiada demais, olhando o celular, lendo o que está ali, sabe? Imaginando que ele está te traindo, que tudo é traição, porque é isso que eu pensava. E pode ser que você também já passou por isso ou esteja passando por isso. Mas a gente cria as coisas na nossa mente por causa das vivências que a gente já teve. Foram sentimentos tão ruins, sentimentos tão difíceis de serem superados quando eu era jovem lá com esse namorado que eu citei para vocês, eu sofri tanto, tanto, e assim, com toda a minha infantilidade, inocência e, ai, perdão pela palavra, mas burrice, porque ele realmente me traía, era assim, notório. E aquilo me doía tanto, mas eu aceitava ele de volta, sabe? Então, assim, isso ficou muito marcado e eu tive que realmente me tratar para me livrar disso, sabe? Então, é importante você ter essa consciência de onde vem esse seu sentimento. Realmente faz sentido, né? Porque quando eu falo desse ex-namorado, fazia sentido. Agora, quando eu falo do meu marido, não fazia sentido. Mas o sentimento do medo, da angústia, de passar por aquilo tudo de novo, era muito mais forte do que eu, né? Então, não adianta a gente querer que o companheiro, o marido, o parceiro da gente fique por nossa conta, porque isso não vai ser saudável para o relacionamento, né? A gente precisa ter asas para voar e voltar. A gente precisa de ter tempo para gente. Ele precisa ter tempo para ele, eu preciso ter tempo para mim. Assim como cada um de vocês também precisa, né? Então, essa coisa de ficar olhando, imaginando coisas, né, no celular, imaginando só traição, só imaginando coisas, isso está muito mais dentro de você do que dele, tá? Presta atenção, porque quando você entende o que está dentro de você, fica muito mais fácil de lidar com todas essas situações. Então, eu vou te explicar agora um pouco, né? Porque, na verdade, para a gente falar sobre tudo, a gente teria que ficar aqui horas demais. Então, eu vou te contar agora algumas coisas que você pode fazer para controlar o seu ciúme, a sua insegurança e a sua desconfiança em relação ao seu parceiro aí, tá certo? A primeira coisa é parar para pensar e realmente analisar por que, que você está com ciúmes naquele momento que você tiver esse sentimento, certo? E aí, o mais importante de tudo isso é você realmente concentrar na resposta que você vai dar para essa pergunta que você está fazendo para si mesmo. Porque os outros não são culpados. A não ser que você já esteja num relacionamento onde já houve traição, aí é uma situação diferente, tá? Mas se é um relacionamento que não houve traição, que só tenha desconfiança, é preciso realmente pensar no que está te fazendo ter esse sentimento, né? Você se sente insegura nesse relacionamento, sabe por quê? Porque talvez você não gosta de si mesma, ou você não se valoriza o tanto que você merece. E aí você começa a achar que você não é boa o suficiente para ele, e aí que ele vai então arrumar outra, porque você não está sendo suficiente para ele. Porque quando você para pensar e para analisar e ver o potencial que você tem, a mulher que você é, sabe? Você não vai ter essa desconfiança. Então, por isso, parte de dentro de você. E assim, eu sinceramente, eu entendo perfeitamente se você sente isso, se você já sentiu isso. E eu sei exatamente o quanto isso destrói a gente como mulher, né? Então, analisa aí, certo?
a realidade da situação, certo? Porque é a partir daí que você vai curar esse medo, esse ciúme e essa insegurança. É tipo cortar o mal pela raiz, porque esse sentimento ele parte de você, certo? Então, cuida disso. A segunda questão é que assim, a gente tem o hábito, principalmente quando você passa ou já passou por algum tipo de traição, mesmo que seja com outro, né, com outra pessoa, a gente começa a pensar mal dele, né, do nosso parceiro, por causa do medo e por causa dos sentimentos que a gente sentiu. Então, não pense mal do seu parceiro de cara, certo? Não deixa esses pensamentos que vêm na mente da gente, na minha mente, na sua mente, quando a gente pensa só coisa ruim, né? Quando ele está distante, quando a gente está insegura, porque essas fantasias que a gente cria na cabeça, elas vão afetar você. E vai ficar pior ainda. Uma coisa muito importante é a gente lidar e trabalhar com o controle da nossa mente. Os pensamentos, né, eles brotam assim, ó. Os ruins, então, meu Deus do céu, eles brotam. A negatividade, ela vem com muita força, na verdade. Ela tem uma força muito grande nesses momentos que a gente está com dificuldade, né? Então, na verdade, você tem que pensar na lógica da situação. Por que que você está sentindo isso nesse momento em relação ao seu parceiro? Tem lógica isso, sabe? Aí acontece algumas coisas do tipo, você liga e o seu parceiro não atende o celular. Gente, tem algo que dá mais raiva do que isso? Não atende, dá fora de área, dá desligado, sabe? Olha, mas isso é de dar ódio. E eu já passei por isso, sabe? Eu passei por isso com o meu marido, você acredita? Isso foi muitos anos depois, né? E assim, eu não sei se a bateria acabou, eu não sei o que aconteceu, eu só sei que esse celular estava desligado. E as pessoas são muito maldosas. Tinha um amigo dele do lado, estava tudo bêbado, né, na verdade. E ele brincou assim: ah, você desligou o telefone para ela não te ligar? Então, assim, são brincadeiras de mau gosto, sabe? Que deixam. Imagina eu que já tinha aquele trauma no passado, como é que eu fiquei nessa hora? Eu fiquei descontrolada, sabe? Então, presta atenção, porque, assim, na maioria das vezes, não é o que a gente pensa, né? Mas aí você tem que ver aí como é que é o histórico do seu relacionamento, né? Do seu parceiro, tá certo? É importante a gente pensar na emoção, buscar a razão e relaxar. Porque se a gente fica tensa, vai brotando, vai brotando, vai brotando mais coisa ruim na cabeça da gente. E quando a gente vai ficando nervosa, a gente vai perdendo o controle, a respiração vai ficando mais ofegante, diminui o fluxo de oxigênio no cérebro da gente e a gente perde o controle. E às vezes a gente faz coisas que a gente não deveria fazer, que depois a gente se arrepende, né? Então, por isso, pensa na emoção, pensa se tem lógica, reflete sobre isso, recobra a sua razão, deixa um pouquinho a emoção, certo? E tenta recuperar o controle, porque isso é o que vai te ajudar a passar pelos momentos difíceis aí de crises de ciúme, tá certo? Outra coisa é o que eu já falei, né? Traições do passado, a gente precisa deixar elas para trás. E, gente, não é fácil. Não é fácil mesmo, porque eu sei muito bem o que é isso, porque eu passei por isso, né? E o que acontece é que a gente traz essas emoções, esses sentimentos do passado, das traições do passado, se você já teve, porque eu já tive, a gente traz elas, tipo, inconscientemente, porque elas ficam arquivadas aqui no nosso subconsciente. Isso é inconsciente e é involuntário. Isso vem, porque tá ali, porque não foi tratado, porque às vezes você foi traída antes. E aí isso te torna possessiva, sabe? E você precisa superar essa situação. E para você superar, você tem que realmente confiar nessa pessoa. Então, como confiar? Talvez é isso que eu falei, tá por trás. É porque a gente não está confiando na gente mesma. Então, quem sabe buscar ajuda?
porque a gente precisa ser positiva. Quando a gente passou por uma situação de traição e a gente vai para um novo relacionamento e a gente fica condicionado a esse relacionamento antigo, é muito difícil a gente conseguir se livrar disso sozinho. E a gente precisa ser mais positiva com o parceiro atual, certo? A gente precisa curar essas feridas do passado, né? Para a gente conseguir lidar melhor com esse relacionamento, tá? Existem casos, né, onde há traição e o relacionamento continua e tá tudo certo, gente. Eu acho que tudo depende do perdão, depende da sua capacidade de perdoar, depende de toda uma situação que envolve aí e que essa decisão é somente sua. E eu acho que ninguém tem o direito de julgar alguém que pode ter sido traído e que perdoou e que decidiu ficar junto. Porque a gente não sabe o que está entre quatro paredes com os casais. Então, cada pessoa tem a sua escolha. E por isso a gente tem que ter essa consciência, né? De estar aberto ou não para perdoar. E aí, cada um, gente, é único para decidir a sua vida, né? Porque isso é uma decisão de vida, certo? Então, é isso. A gente lida e supera essas feridas do passado para a gente seguir em frente, para não afetar o relacionamento da gente atual, certo? E a outra coisa é fortalecer o seu relacionamento. Isso é muito importante. Como que você vai fazer isso? Fazendo planos com ele. Planos de qualquer coisa, certo? Planos, metas, sonhos, sabe? Faça coisas diferentes, por exemplo, planeje noites românticas. É claro que não vai ser todo dia, né, gente? Mas de vez em quando, isso ajuda muito a fortalecer o vínculo entre vocês, entende? A fazer com que vocês queiram estar mais próximos um do outro, né? E isso é importante. Noites românticas, passeio só com ele, caminhada, enfim, coisas simples que podem fazer a diferença. Assistir um filme, ir no cinema, coisas que vocês gostam de fazer ou que vocês gostavam de fazer, né? Então, pensa nessas situações. O que é bom para vocês que vai trazer esse resgate aí, esse vínculo aí? Porque para cada um é uma coisa. Então, isso é com você. Seja criativa, certo? E o último item que eu vou te ensinar hoje, porque são vários, né? Não dá para a gente falar tudo de uma vez só. Hoje eu vou te falar o item 5 aqui, que é você aprender a falar com ele de forma construtiva. E a gente aprende, eu não sei nem como que a gente aprende, mas a gente cresce aprendendo a falar de forma destrutiva. E isso só destrói. Destrói o relacionamento, destrói o casamento, destrói a vida, destrói a família, né? Quando tem filhos, principalmente, certo? Então, assim, tenta, se você não consegue sozinha, buscar ajuda para você lidar com isso, certo? E tenta parar de ser menos ciumenta, não focando nele, mas focando em você. Porque se tem algo que te incomoda em si mesmo, trata isso. E não culpe ele pelas coisas que incomodam em você mesmo. Porque se você culpa ele de estar fazendo X ou Y, você tem que pensar no que você está fazendo. Por que você está sentindo isso? Certo? Então, procura isso. E agora, em relação a essa questão de falar de forma construtiva, né? Essa forma, gente, é uma forma que eu já falei bastante dela aqui, eu vou falar um pouquinho mais dela hoje. É falar sem discutir. A gente tem o ímpeto quando a gente está com raiva, quando a gente está com ciúme, quando a gente está insegura, de falar agredindo, falar culpando, certo? E a forma construtiva é você mostrar para o outro não o que ele fez de errado ou não o que ele deixou de fazer por você ou para você, mas sim mostrar para ele qual é o seu sentimento em relação ao que está acontecendo. Entende? Então, por exemplo, vou falar de mim, né? O meu marido saía com os amigos. E aí o que eu fazia? Como que eu conversava com ele? Eu falava agressivamente. Eu falava, é um absurdo você sair sem mim, você não pode fazer isso comigo, entende?
Aí, qual que é a forma, então, de falar? Aí, não, eu falava muitas outras coisas, né, que eu não vou falar aqui agora, porque é até feio, né? Mas, assim, qual que é a forma construtiva de você falar? Olha, eu entendo que você goste de sair com seus amigos, mas eu me sinto mal com isso. Eu me sinto triste, eu me sinto frustrada, eu me sinto como se você não gostasse de mim. Entende que você está falando de você desse jeito? Que você não está acusando ele de estar fazendo nada? E essa é a forma construtiva de falar. Essa é a forma que não vai virar briga. Essa é a forma que ele vai ouvir e vai pensar, ao invés de reagir agressivamente pela agressividade de você estar culpando ele ou acusando ele de qualquer coisa, né? Porque eu já fiz isso muitas vezes. Então, é uma forma construtiva, sem discutir, uma forma controlada de você demonstrar o seu sentimento para ele. E aí sim, aí provavelmente você vai ter uma reação diferente dele em relação a você, tá? E isso é uma coisa que parece simples, mas é difícil da gente conseguir fazer isso, tá? Mas é muito importante. Então, às vezes, é ir treinando isso, né? Treinando essa forma de falar. Às vezes, você treina até sozinho na frente do espelho aí, ó, tá? Até conseguir fazer direto para ele. Porque mesmo que... Porque, às vezes, existe já um discurso, né? Uma conversa reativa, negativa. E isso já é hábito do casal. Então, para mudar isso, não é assim da noite para o dia, só com uma conversinha diferente, né? Tem que ter um tempo e aos poucos você vai mudando o seu jeito de falar, com certeza ele vai mudando a reação dele, e aí as coisas vão ficando mais fáceis, vocês vão aprendendo sem nem ter que falar, ó, vamos sentar para conversar sobre isso, porque isso é a pior coisa que se faz dentro de uma relação, né? Então, percebe que é preciso você realmente cuidar dessa questão, de você, tá bom? Então, é uma conversa racional e coerente. Coerente para ter um resultado construtivo. E aí ele vai ter uma possibilidade maior de entender qual que é o seu sentimento, né? E aí sim a solução. E aí esse problema pode ser resolvido, certo? Porque existe aquela coisa do machismo antigo, né? E ainda existe hoje, mesmo na brincadeira, mas eu acho que isso fica impregnado tanto nas mulheres quanto nos homens, não é só nos homens. Mas sabe aquele negócio assim de que tá num barzinho com o parceiro, com o marido. Ah, vamos embora, eu quero ir embora e tal, tô cansada. Não, não vou de jeito nenhum. Aí os amigos, não vai mesmo não, deixa ela mandar você não. Isso, gente, é coisa de brincadeira que está impregnado aqui no subconsciente, certo? Mas a gente pode lidar com isso, falando de uma forma construtiva, certo? Então, tome cuidado, tá? Tome cuidado com essa coisa de ciúme todo dia, o tempo inteiro, porque esse negócio de ciúme, de desconfiança, de insegurança, isso é irritante. Isso é irritante para você e é para ele também. Pode ser que aí seja o contrário, pode ser que aí ele seja o ciumento, não sei, né? Mas então, assim, essa coisa de irritação por causa dessas questões vai trazer problemas. Vai trazer problemas na sua relação, no seu relacionamento. Por quê? Porque isso desgasta. Isso é desgastante. Chega uma hora que está todo mundo de saco cheio e ninguém quer ficar junto um com o outro, porque só tem discussão, só tem, né, essa briga, e aí vem o risco de terminar essa relação, de ter separação, enfim. E eu acho que ninguém está junto, ninguém juntou com outra pessoa pensando que ia separar um dia, né? Então, cuidado aí com essas questões, certo? Quando a gente pensa melhor, né? A gente tem uma consciência maior do que a gente é, de quais as qualidades que você tem, né? De quais os seus defeitos, o que você poderia melhorar. Isso vai ajudar você a confiar mais em si mesma. Por isso que eu falo, parte da gente, não parte do outro, né? E aí você aprende a lidar melhor com isso, certo? Consegue se valorizar mais, acreditar mais em você, ter menos medo, ter menos insegurança, valorizando e sabendo aí os seus pontos fortes, né?
dando valor neles, e os seus pontos fracos, porque pontos fracos todos nós temos. Não tem ninguém que não tem. E aceitar que você é um ser humano, que você vai errar, que você vai acertar, que ele também, e que tá tudo bem, é assim a vida, né? Tanto defeitos, quantas virtudes, quantas coisas boas você e ele têm. Então vamos valorizar as partes boas e não vamos focar nas partes ruins, certo? Aceitar realmente aí que isso vai acontecer, mesmo com sabendo conversar construtivamente, vão ter momentos que vai desandar, mas tá tudo bem, a gente consegue melhorar isso aos poucos, tá certo? É importante você se amar como você é, tá? Muitas mulheres ficam muito enciumadas porque elas ficam esperando a aprovação dele para tudo que elas fazem. E não precisa, porque isso também é cansativo, ele tem que ficar te elogiando o tempo inteiro. Então, fica bem, se reconheça sem estar dependendo tanto dele. Não dependa dele emocionalmente dessa forma. Se valorize, porque isso vai diminuir com certeza o medo que às vezes você tem de perder ele. Porque o ciúme, ele é exatamente isso. Ele é igual ao medo de perder o outro. Entende? E é isso que a gente tem que cuidar, porque o medo é seu, né? Então, pode até ser que seja um problema real, mas, por exemplo, para mim, no meu relacionamento atual, era um problema imaginário. É um problema que eu criei, certo? Então, assim, é normal a gente sentir instintivamente a insegurança de uma maneira leve, né? Porque esse medo é o medo para a gente eliminar ameaças. Então, se eu se sinto com medo de perder ele, eu vou sentir isso mesmo e eu vou querer, com unhas e dentes, né, lutar por isso, certo? Mas esse medo, ele gera brigas, ele gera discussões, ele desgasta a relação, não é assim? Então pensa, o ciúme exagerado, ele parte de você. E quando ele existe, ele estimula dentro de você a sua ansiedade. Já pensou nisso? Ele estimula, você fica ansiosa, você come mais, para quem tem o hábito de comer mais, ou para de comer quem não tem o hábito. Você aumenta a sua desconfiança, você aumenta a raiva dele. E aí, como que você vai conversar com ele construtivamente? Não é? Não dá, não tem jeito. Então, se você já sofreu algum tipo de traição, né, na sua vida, mesmo que não seja com ele, certo? É normal você ter receios. Isso acontece com todas as pessoas. Mas se liberta do seu passado, tá? Se você não superou esse trauma ainda, se ele te atrapalha, olha, você vai precisar da ajuda de um profissional para curar essa ferida, que foi o que eu fiz, certo? Eu quero que você pense o seguinte: o amor, ele é manso, ele é gostoso, ele é leve. Então, tenta, faz da sua parte para que as coisas mudem, certo? Porque não vale a pena viver desse jeito. É uma vida muito ruim, triste mesmo, né? Então, ó, se por acaso ele está com você hoje, se ele escolheu estar com você, né? Se ele te trata bem, eu quero que você pense isso. Ele escolheu estar com você. Ninguém é obrigado a ficar com ninguém. A gente não está naquela época do passado que eram os pais que escolhiam com quem a gente casava, com quem a gente namorava, não é? A gente não está mais. Então, se ele está com você, acredita que ele escolheu ficar com você, né? E que você e ele talvez precisem de uma vida social mais ativa, de estar com outras pessoas juntos, sabe? De saírem só os dois também, porque o contato com outras pessoas nos dá o que a gente precisa, esse preenchimento de atenção, que não é só dele que você precisa, tá? Se ame muito, acima de tudo na sua vida, tá? Porque a coisa mais importante é você se amar, você se cuidar e você
respeitar a si mesma. Quando você se respeita, as pessoas te respeitam e ele também vai te respeitar, tá certo? E você se respeitando, se gostando, esse ciúme, essa insegurança, eles vão sendo diluídos ao longo do tempo. E aí sim, você vai ter o relacionamento que você sonha, tá bom? Eu fico por aqui hoje. Te vejo na terça-feira. E a nossa live de terça, eu vou falar o seguinte: ela é especialmente para aquelas mulheres que acham que o marido tem que mudar. Ninguém muda ninguém, tá bom? Então não perde a nossa aula de terça, eu te espero, certo? Beijo grande e até a nossa próxima aula.